Fala galera do terceiro ano, ensino médio. Eu sou a Maria Elisa e juntamente com a Isa vou estar dando a aulinha para vocês desse PET, Geografia. Nós vamos trabalhar então agora as transformações na agricultura e a resistência camponesa. Tá no PET volume 3, das páginas 138 até a 141. Trabalhamos antes a agricultura familiar, mas agora a gente vai dar uma lembrada um pouco na agricultura geral e alguns movimentos que tivemos aí ao longo desse período para a gente poder entender certinho o nosso tema. Então vamos começar aí relembrando um pouquinho. A gente começa a falar sobre a agricultura. A agricultura é a história do Brasil. Você não acha isso aí um pouco exagero? Não, isso não é exagero. Porque se a gente pegar o Brasil ali de 1500 a mais ou menos 1930, o Brasil tem ali 500 e tantos anos e tal. E assim, esse período, a economia do Brasil foi agroexportadora. Então a agricultura é a história do Brasil. Então o que é essa economia agroexportadora? É a exportação de produtos agrícolas. Isso foi muito forte no decorrer da nossa existência, da existência do Brasil. E ela continua assim, extremamente forte até os dias atuais. Rende muito dinheiro para o Brasil a exportação de produtos. Nós temos então a agricultura dividida em dois. Primeiro a gente tem os latifundiários. O que é latifundiários? Latifúndio quer dizer grandes terras. Latifundiários quer dizer os donos das grandes terras, certo? E esses latifundiários, eles partem das plantations para trabalhar. O que seriam as plantations? A monocultura, ou seja, a produção de um único produto, certo? Ou seja, lá café, cana de açúcar e vários outros tipos, né? Soja, que é muito utilizada nos dias atuais. E ela é também exportadora, como já havia dito antes. Isso é um forte do Brasil desde 1500. Nós temos aí então em segundo a agricultura familiar. Como já foi dito no vídeo anterior, não vou me estender demais aqui. Mas só para relembrar, ela é subsistência, consumo mais à venda, ela é policultora, planta diversos tipos de matéria-prima, e abastece o mercado interno, tá certo, galera? E aí agora eu trouxe um mapa aqui para vocês darem uma olhada na distribuição da propriedade de terra agrícola no Brasil. A gente tem em vermelho aí os imóveis que detêm 25% das maiores áreas privadas do Brasil, ou seja, estão na mão dos grandes latifundiários. E em cinza a gente tem imóveis que detêm 25% das menores áreas privadas do Brasil, que é mais ou menos a agricultura familiar. Olha como está mal distribuído isso aí, galera. Galera, resumindo a agricultura, em geral a gente já fez, a gente vai fazer agora da Revolução Verde, pra gente dar uma relembrada também. Lembrando que a agricultura é de 1500 a 1930 e a Revolução Verde vai começar ali mais ou menos em 1950, após a Segunda Guerra Mundial. Ela aconteceu para os países subdesenvolvidos, nesse pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? E tinha a intenção de modernizar o campo, para quê? Para acabar com a fome no mundo. Então a gente teve esse projeto, que foi a Revolução Verde, que foi financiada pelos bancos mundiais. Eles liberavam crédito para os países subdesenvolvidos, para que eles conseguissem financiar a modernização do campo, da agricultura, tá certo? E aí aqui no Brasil esse projeto chegou mais ou menos em 1970, de trazer tecnologia em um pacote, vindo aí seleção de sementes, aplicação de maquinários, pesticidas, corretivo. E aí aqui no Brasil esse projeto chegou mais ou menos em 1970, de trazer tecnologia em um pacote,
vindo aí seleção de sementes, aplicação de maquinários, pesticidas, corretivos agrícolas e entre outras tecnologias. Isso tudo para o aumento da produtividade. Bom, mas toda história tem um lado positivo e um lado negativo, né, galera? Então, o lado positivo dessa Revolução Verde aqui no Brasil foi o aumento da produtividade, o aumento dos lucros e o crescimento de venda de produtos exportados. E aí, óbvio que a gente tem o ponto negativo, que foi o aumento do desemprego, já que, se tratando de maquinários, não precisava tanto de mão de obra para a retirada desses produtos, tá certo? Plantação, você vai colher café, por exemplo, colher a cana, tem as máquinas prontas para fazer isso. Com isso, houve um aumento do desemprego. E também a perda de terra por parte dos pequenos proprietários, acarretando aí então no êxodo rural, que é a saída do pessoal que morava no meio rural para ir morar no meio urbano. Ou essa galera saía, fazia o êxodo rural, ou eles iam em busca de novas terras. Fica nítido aí para todo mundo, dá para saber certinho quem que teve a maior produtividade com a Revolução Verde, quem saiu ganhando com essa Revolução Verde, que foram os latifundiários, né, galera? E o problema da fome não foi resolvido de fato. Bom, e agora de fato a gente vai entrar no nosso tema, que é a resistência camponesa a partir das transformações do campo. Eles pedem o que? A reforma agrária. Quem que participa geralmente desse tipo de movimento? São os camponeses, o campesinato, tá certo? São trabalhadores rurais, eles têm nessa luta melhores condições de trabalho que eles pedem, tá certo? E o combate ao processo de substituição do homem pela máquina no meio agropecuário. Então, para que foi importante a gente dar essa relembrada na agricultura e na Revolução Verde? Na agricultura, principalmente, para a gente entender como que funciona a agricultura de fato, tá certo? Lembrar sempre dos latifundiários e da agricultura familiar e da Revolução Verde, como que a Revolução Verde de fato afetou a agricultura familiar no Brasil. E é por isso que a gente tem, então, os movimentos sociais aqui. A gente vai entrar um pouquinho no assunto da reforma agrária, tá certo? Mas não vamos aprofundar muito, porque esse é um assunto mais pra frente. Provavelmente na semana 6 eu vou dar essa aulinha pra vocês de reforma agrária, tá certo? Mas só pra gente contextualizar um pouco, precisamos entender esses pontos. A terra no Brasil, isso é uma lei, está na Constituição brasileira, tá certo? Vamos deixar isso claro. A terra tem que ter função social, ou seja, ela precisa ter uma moradia, ela precisa manter o negócio, pode ser uma reserva ambiental, pode ser trilhas, estradas, ter criação de animais, né? A agricultura, de fato, ela precisa ter uma função social, assim como, por exemplo, uma escola tem uma função social, um hospital tem uma função social, tá certo? A terra, igualmente, tem que ter uma função social. Ah, mas e se, por exemplo, o fulaninho lá da Silva comprou um pedacinho de terra, um pedação de terra, e não deu uma função social a essa terra, né? Olha lá, ó. E se essa terra não tiver uma função social, o que acontece? O Estado, ele recebe uma denúncia e a partir disso ele vai alertando o dono dessa terra a dar uma função social a ela. E depois de mais ou menos uns 5 anos aí, por aí, depois de ir alertando, se mesmo assim o dono não dar uma função social a ela, o Estado vai indenizar essa pessoa, ou seja, vai comprar essa terra, logicamente que por um preço muito menor, e vai distribuir esse terreno, ou essa terra, né, para quem realmente queira dar função social a ela.
Pô, mas vai sair distribuindo terra assim pra qualquer um? Não, galera, essa é mais uma etapa que serve para a distribuição dessas terras, para fazer o cadastro das pessoas, para que elas sejam contempladas com essa terra para dar uma função social a ela, tá certo? E para isso existe um órgão chamado INCRA, o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária. Ele é responsável por fazer esses cadastros, né, e contemplar as pessoas caso aconteça de fato a distribuição dessa terra pelo Estado. A reforma agrária está aí tanto para atender a exportação de produtos agrícolas, que gera dinheiro para o Brasil, que vem a partir dos latifundiários, como também para o abastecimento interno vindo da agricultura familiar. Bom, e de modo geral, a resistência camponesa começa no meio dos anos 70 com a Pastoral da Terra. E em 1980 surge então um movimento mais conhecido atualmente, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Então, lembrando certinho, a gente tem a Revolução Verde em 1950, chegando aqui no Brasil em mais ou menos 1970. E a partir de 1970 a gente tem a criação desses movimentos sociais que aconteceram justamente porque a agricultura familiar foi perdendo espaço na agricultura do Brasil. E por conta dessa distribuição desigual das terras e da Revolução Verde, que começa aqui no Brasil em 1970, a gente tem aí a chegada desses movimentos sociais com força em 1970 e 1980. Ocorreram muitas... E aí, como que ocorrem esses movimentos sociais nos dias atuais? A gente vê bastante aí na internet, né, galera? E nos jornais. O problema é que a gente vê muita fake news também, né? Então vamos tentar trabalhar isso certinho, vamos tentar conhecer isso certinho, como ocorre os movimentos sociais de fato, a partir disso que a gente já estudou até agora. Nós temos então o MST, que ocupa algumas áreas, algumas terras, que não estão cumprindo a sua função social. O dono daquele pedaço de terra não cumpre a função social que lhe é dada, obrigatoriamente, tá certo? Como está na Constituição, como a gente já viu anteriormente, tá certo? A partir disso, então, eles começam a plantar, fazem o seu acampamento lá, sua moradia, e ficam lá até que o Estado perceba que aquele pedaço de terra, aquela área em que eles estão ocupando, realmente está sem função social. E aí o que acontece? Como explicado anteriormente para vocês, o Estado pega esse pedaço de terra, retira de seu dono, né, compra de seu dono, e distribui aquelas famílias que estão cadastradas no INCRA e que geralmente fazem parte do MST, tá certo? Galera, de modo geral, eu não consigo explicar apenas nessa aula todo o processo que ocorre desses movimentos, tá certo? Isso leva um tempo, isso tem muito assunto a ser falado, mas o básico a gente consegue dar uma trabalhada, ok? Então, de modo geral, é isso a explicação. Fiquem atentos às outras aulas, todas elas estão interligadas e vão fazer uma enorme diferença a vocês quando vocês conseguirem encaixar cada pecinha nesse quebra-cabeça, tá certo? Essa luta das pessoas sem terra é contra as capitanias hereditárias, como a gente vê aí na charge, tá certo? São terras que são passadas de pai para filho, de filho para neto e vai indo consecutivamente, entendeu? E existem outras pessoas que não têm nem sequer um espaçozinho para construir uma casa sequer. Então, o movimento deles é para que essas terras sejam distribuídas corretamente. Para a gente finalizar o vídeo, eu quero dizer a todos vocês que fiquem atentos quanto a fake news, quanto a notícias falsas que são passadas
em redes sociais. Isso é muito perigoso, galera, tá certo? Sempre que vocês verem uma notícia, procurem a fonte dela, procurem saber o que é realmente, de fato, que acontece, tá certo? Porque isso poupa muita falta de informação. E fiquem atentos à aula de reforma agrária também, que a gente vai dar uma trabalhada boa nesse conteúdo. Vamos então aqui partir para nossas atividades, beleza, jovens? Vamos então de questão número 1. Sobre a estrutura fundiária e as relações do trabalho no campo brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. A estrutura fundiária apresenta acentuada concentração da propriedade, decorrente das formas de apropriação das terras desde o período colonial. Letra B. A partir de 1850, com a Lei das Terras, todos os trabalhadores rurais passaram a ter acesso à terra. Letra C. A modernização do campo proporcionou a extinção dos contratos de parceria em todas as regiões brasileiras. Letra D. Nas regiões de fronteiras agrícolas, todos os trabalhadores rurais possuem títulos de propriedade da terra. Foi falado no vídeo, tá certo, galera? Um pouquinho de atenção, dá para responder essa na lata. Questão número 2. A questão agrária é entendida, atualmente, a partir de duas concepções sobre o destino da produção e o modo de vida no campo, que reflete diretamente modelos agrícolas e de desenvolvimento, o do campesinato e do agronegócio. Relaciona os modelos de produção da coluna 1 e de acordo com as características de produção agrícola da coluna 2. Temos aí na coluna 1 o campesinato e o agronegócio, 1 e 2, e na coluna 2 algumas questões. É só vocês demarcarem qual que vocês acham correta, tá certo? Lembrando que holística, ênfase em uma abordagem holística da produção. Vocês precisam se atentar na palavra holística, que quer dizer o tratamento da terra no seu total e não só em alguns pequenos detalhes, tá certo? Trabalhar bem a terra. A exemplo de uma produção holística, a gente tem o processo de coivara, tá certo? Que é o processo onde a terra é usada e ela é bem usada, depois ela é deixada para descanso, para que ela se recupere, tá certo? Então, qual dos dois você acha que faz esse processo? Questão número 3. A luta pela terra no Brasil reflete o processo histórico de sua apropriação, ocupação e uso, desde a colonização até os dias atuais. Ao longo do tempo, verifica-se vários conflitos pela posse da terra. Na segunda metade de 1980, houve um aumento da violência no campo nas regiões brasileiras decorrente de: letra A. Da organização dos movimentos sociais em defesa da pequena propriedade e dos interesses dos migrantes. Letra B. Da expansão dos latifúndios e do aumento da luta pela posse de terra por parte dos camponeses. Letra C. Do apoio da Comissão Pastoral da Terra, CPT, aos movimentos sociais de luta pela posse da terra. Letra D. Da modernização da agricultura nas regiões Norte e Nordeste, que provocou o aumento da luta pela posse de terra. Galera, essa também, na lata, vocês conseguem acertar, é só prestar atenção certinho na aula, que essa tá bem facinho. Questão número 4. O MST é uma coletividade de párias, certamente a única organizada, a mais consciente em relação à sua identidade e a seu sentido, e por isso a mais competente. É uma coletividade de coordenados que se faz sujeito da história para revogar a sua condenação. Essa contradição mostra que as párias deixam de ser párias quando se organizam, pois organizam-se antes de mais nada, inocular a substância social e ocupar um espaço social.
texto acima apresenta reflexão sobre a origem e a identidade dos movimentos sociais organizados. Um componente da nossa sociedade que explica o surgimento desse movimento é uma característica de sua organização. Respectivamente, estão indicados em: letra A, luta pela inclusão social e centralização sindical. Letra B, concentração da riqueza nacional e unidade partidária. Letra C, expropriação dos meios de produção e ativismo político. E letra D, contestação do sistema representativo e coerência ideológica. E aí, galera, qual que vocês acham que é? Qual que vocês acham que é o representante da organização do movimento do MST? E para finalizar, a questão número 5. Os problemas referentes à questão agrária estão relacionados, essencialmente, à propriedade da terra, consequentemente, à construção da estrutura fundiária. Galera, o que vocês vão fazer então? Dá uma olhadinha nessa charge aí que foi ilustrada aí, tá certo? E pensem o que vocês acham sobre o espaço agrário brasileiro e escrevam uma explicação sobre o assunto. Galera, hoje essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que estejam todos bem, se cuidando e nos vemos na próxima, tá certo? Tchau, tchau!